Agora a gente vai falar sobre o GC. GC, que é o Framework da Zona de Genialidade. Então a gente vai falar sobre isso daqui agora. Vamos começar ali pela zona de incompetência. Algumas pessoas, elas se forçam ao máximo para tentarem ser competentes nessas zonas de incompetência. Mas o que acontece quando uma pessoa está nessa zona de incompetência, está fazendo algo, ela quer muito, quer melhorar, ela pode até melhorar, mas ela vai ir para a zona de competência. E no máximo para a zona de excelência se trabalhar muito, se esforçar muito. Então a grande parte das pessoas, a grande massa, sempre fica na zona de incompetência e na zona de competência. A zona de competência é uma zona medíocre, por exemplo. Nessa zona, você é um professor, mas você não é o melhor professor. Você é um empregado, você não é o melhor empregado. Você é um empresário, mas você não é o melhor empresário. Essas são as zonas que nós costumamos ficar. Essa é a zona que a maioria das pessoas costumam ficar e não prestam atenção. São zonas que às vezes a gente passa... São zonas que às vezes as pessoas passam anos tentando e não conseguem. Eu vou te dar um exemplo de zona de incompetência minha, tá? Um exemplo prático. Eu sou extremamente incompetente com tecnologia, com celular. Com celular, com softwares, com todo aspecto tecnológico, eu sou incompetente. Então é uma coisa que eu já não gasto mais energia como eu gastava antes. Porque quando eu comecei no âmbito da internet, comecei a vender através da internet, eu tentei estudar várias coisas diferentes. Eu tinha muita dificuldade, mas eu não percebia que eu tinha muito mais dificuldade que as outras pessoas. Essa é uma zona de extrema incompetência para mim. Só que eu ficava batendo, dando murro em ponta de faca. Algumas coisas eu consegui entender, consegui fazer, mas sou de certa forma competente. Eu não sou o melhor, sou uma pessoa mediana. Hoje eu consigo montar um website, eu consigo fazer designs de arte, por exemplo, consigo editar vídeos, mas eu sou uma pessoa competente, apenas isso, medíocre. Nada mais que isso. E olha só, eu investi bastante tempo, bastante energia vital da minha vida para estar... Eu gastei bastante energia vital da minha vida, eu investi bastante. Eu investi bastante energia vital da minha vida. Eu investi bastante energia vital para aprender a fazer artes, para aprender a fazer websites. Mas eu não sou bom nisso. Tráfego, por exemplo, é uma zona de incompetência para mim. Então, quanto mais você fica nessa zona de incompetência, mais você terá dificuldades na sua vida. Esqueça aquela coisa de, meu Deus, cara, eu tenho que melhorar nesse aspecto. Esse aspecto aqui é muito ruim meu. Aceita, cara. Aceita. Porque a vida é curta. A vida passa rápido. E para você ter maestria em algo, e ter genialidade em algo, isso demanda muito tempo. Então é melhor você entender qual que é a sua zona de genialidade, ou pelo menos qual que é a sua zona de excelência, e atuar na sua zona de excelência, pelo menos. Então, aqui estamos. Zona de incompetência, zona de competência, que é uma zona medíocre, a zona de excelência, você é um pouco melhor do que os demais, você ganha mais do que os demais, você tem mais resultados que os demais. Eu vou te explicar, por exemplo, zonas de competências minhas. Eu sou extremamente competente como profissional de educação física. Eu sou excelente como profissional de educação física. Humildemente falando, porque eu viajei o mundo, trabalhei com bilionários, tenho um case de sucesso incrível. É algo que eu faço de forma confortável e que eu gosto. Mas não necessariamente estava na minha zona de genialidade. E essa zona de excelência é uma zona perigosa. Sabe por quê? Porque você fica confortável. Porque você está ganhando muito mais que os demais, você está fazendo muito mais... Você fica fazendo mais do que os demais, você tem mais resultado que os demais. Só que a zona de genialidade é uma zona que, a partir do momento que você consegue masterizar
A partir do momento que você consegue estudar, trabalhar, praticar, aí, meu amigo, você fica diferente. Eu, por exemplo, eu poderia estar na minha zona de genialidade após muito exercício, muito estudo, muita prática. Eu poderia, sim, eu acredito que sim, que eu poderia ser um gênio praticamente como personal trainer. Mas não é uma coisa que bate meu coração, assim, que eu vivo sobre isso. Eu gosto, tenho competência para isso, é minha zona de excelência, ajudo amigos, ajudo pessoas, mas não é o meu propósito. E aí, qual que é a zona de genialidade? Vou te dar um exemplo da minha zona de genialidade. Se você olhar no meu Instagram, por exemplo, você consegue perceber que eu faço diversos esportes. Que eu não tenho praticamente dificuldade com quase nada. Pelo menos eu não consigo imaginar algum esporte que eu tenha dificuldade nesse primeiro momento. Eu não sei porquê, mas praticamente qualquer coisa que se dá em termos de inteligência corporal eu consigo me desenvolver facilmente. Tanto é que aqui na China, por exemplo, eu faço vários comerciais de televisão voltados para coisas radicais. E ali eu faço as coisas de forma fácil. Os clientes eles ficam loucos. Com outros âmbitos, né, esportivos é a mesma coisa. Então essa daí eu considero uma zona de genialidade minha que eu faço praticamente sem esforço. Zonas de excelência. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Eu não sou o melhor em termos de falar. Eu não sou o melhor comunicador. Mas eu dou o meu melhor, eu acredito que eu estou entrando na minha zona de excelência conforme eu vou fazendo. E quando você atua nessa zona de excelência ou na zona de genialidade, as coisas funcionam muito mais rápido. Vou te dar um exemplo. Pode ser que eu não seja muito bom comunicador, mas ficou tão fácil para mim, eu criei um processo tão bem elaborado que eu faço vídeos atrás de vídeos, vídeos atrás de vídeos, conteúdo atrás de conteúdo. Esqueça. Nesse primeiro momento, eu sei que pelo ego é ruim, tá? Eu sei que é doloroso você deixar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, mas você não pode ser bom em tudo. Entenda que nós temos energia vital. Cada dia que passa, cada suspiro que a gente dá, é um pouco de vida a menos. Então foque nas coisas que você é bom, cara. Porque nas coisas que você é ruim, você é incompetente, o máximo que você vai ficar é medíocre. Médio. Competente. E se ficar muitos anos ali, você vai entrar na zona de excelência. Só que se você já tem algo que está na sua zona de excelência, que você já tem predisposição, que você gosta, que você acredita que vale a pena para você, e que você vê um futuro e que você tem facilidade, é muito mais fácil você chegar na zona de genialidade. Você pode estar seguindo o seu propósito na sua zona de genialidade ou na sua zona de excelência. As bagagens que você tem, você consegue conectar elas nesse programa aqui. Você não vai jogar fora toda a sua experiência. Do contrário, você vai analisar quais pontos você tem predisposição, quais pontos você tem experiência, aparar as arestas e se fortalecer. Se você falar para mim, para eu fazer 20 vídeos, 30 vídeos, 40 vídeos e editar eles, eu vou ser no máximo medíocre, mediano. Mas se for para eu falar e eu mandar para alguém editar, por exemplo, eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida e serena. Assim como outras pessoas, elas não conseguem falar, mas elas conseguem editar. Entendeu? Então cada pessoa é uma pessoa, não existe o certo, não existe errado. Mas você tem que analisar a sua zona de excelência. Você tem que analisar a sua zona de genialidade. Zona de genialidade é difícil. É desafiador. Tem gente que nem sabe qual que é a sua zona de genialidade. Mas faça essas perguntas para ti. Qual é a sua zona de genialidade? Qual que é a sua zona de excelência? Qual a sua zona de incompetência? E qual a sua zona de competência? Essas duas zonas aqui de incompetência e de competência, tenta evitar elas. Fazer muito pouco. Evite investir energia nisso. Invista energia na zona de excelência, invista energia na zona de genialidade.
Porque isso te dará muito mais resultado. E se você seguir o seu propósito aliado à sua zona de excelência e sua zona de genialidade, naturalmente você vai ter muito mais resultados, você vai estar muito mais feliz, você vai estar muito mais contente, você vai ser muito mais produtivo. Muitas pessoas perguntam para mim como fazer para ser menos procrastinador, como lidar com a procrastinação. Sabe por que elas perguntam isso para mim? Porque elas veem eu postando vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vídeo. Então isso está entrando na minha zona de excelência. Eu já sabia que eu tinha predisposição para isso, que eu gostava de fazer isso. Então agora é parar as arestas e continuar. Eu vou continuar de forma constante, até isso virar genialidade. E você deve fazer o mesmo também. Invista nas coisas que você é bom. Lembra daquela coisa que a felicidade, ela se dá pelas coisas que estão no seu controle. Se você tentar controlar as coisas que não estão no seu controle, você não vai ser feliz. Você vai constantemente se sentir triste, desconfortável, com autoestima baixa. Então faça as coisas que estão na sua zona de genialidade. Faça as coisas que estão na sua zona de excelência. E aí, pensa comigo, cara. No que você é realmente bom? No que você realmente é excelente? Para a excelência é mais fácil. Agora, para a genialidade é um pouco mais difícil. É um pouco mais desafiador. Mas ainda assim, eu acredito que você conseguirá achar a sua zona de genialidade. Ou pelo menos entender qual que é a sua zona de genialidade. Ou pelo menos entender a predisposição que você tem para ter genialidade em algum aspecto. Evite a sua zona de mediocridade, sua zona de competência. Evite a sua zona de incompetência. Não invista energia vital nisso. Então fica aqui essa reflexão. Então esse daqui foi um overview sobre a zona de genialidade. Mas se você quiser ir a fundo, eu vou compartilhar um link com você e você vai poder acessar esse podcast. É um dos melhores podcasts da atualidade. Eu tenho certeza que você vai gostar e você pode estudar isso daí mais a fundo, porque é um conteúdo bem denso mesmo e vai conseguir desmiuçar tudo isso e deixar sua mente cada vez mais clara. Tudo de melhor para você. Vamos para a próxima aula.